Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e aqui comigo o dono das melhores resenhas do futebol, João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite e por aí vai, né? Exatamente. Deixa o pessoal escolher aí. Pois é. E hoje, que temos? Hoje nós não vamos viajar muito, não, né? Eu tenho levado você ao túnel do tempo, não é mesmo? Eu tenho levado de volta para o futuro. Pois é. Então vamos aqui para 1978, que eu falo assim, não vamos levar muito para mim, né? Mas para você, ó, né? Ainda é um pouquinho longe. Para mim é logo ali, tá, né? Parece que a gente viveu ontem essas coisas. E hoje a aventura é assim, sabe, Carol? Tem o futebol, claro, né? Importantíssimo, o futebol está sempre no meio, mas é muito ligado com a nossa área, né? Nós jornalistas, né? Sim. É mais ou menos assim a quantificação de um repórter quando está cobrindo uma partida, assim, né? A sensibilidade, né? Qual é a interatividade do repórter com o evento, né? Coisa que você sabe bem, né? Com Porque certeza. eu acho que um dos segredos, uma das virtudes do repórter é ele realmente tomar conta do fato, né? Tomar posse do fato, né? Seja qual for, né? Um dia você me disse que foi cobrir o velório do Jorge Mendonça, né? E você errou o caminho. Não errei, não. O meu chefe me deu o endereço errado. Ele te pautou. Me mandou para o cemitério errado. Lá vai Veja você bem. para o cemitério. Mas e depois você foi, né? Foi assim a história, né? Você Não, foi... não. Acabei usando o jornal e fiz um boletim para a rede. Ficou dito pelo... Não dito. Mas esse exemplo aí, né? Esse seu case aí, ele dá bem ideia da interatividade. Quer dizer, quando você vai para o fato, você se entrega ao fato também, Sim. né? Eu acho que o repórter, quando ele se entrega ao fato, tanto melhor, né? A gente tem a habilidade também de sentir o local, né, João? A gente vê a emoção das pessoas, se é triste, se é feliz, e a gente consegue, através do nosso texto, ou pelo menos a gente tenta, passar para o público o ambiente também, né? Não só o fato. E no fundo, o repórter é também um contador de histórias, né? Com certeza. Claro, né? Tá certo que é jornalismo, né? Ele não faz parte da história, mas ele um dia vai fazer parte da história, né? Sim. O recente é o jornalismo, o que passou é a história. Então, é esse a mensagem que a gente quer passar nesse episódio aqui. Ele se passa lá em 1978, naquela campanha do Guarani, rumo ao Campeonato Brasileiro, né? Porque, na verdade, viu, Carol, o Guarani, quando ele entra no campeonato de 1978, no Campeonato Nacional, já era chamado Campeonato Nacional, jamais, não passou pela ideia de ninguém, não era objetivo, né? Pô, vamos ser campeões, né? Aliás, é essa a emoção que traz o campeonato de mata-mata, né? O pontos corridos, ele não... Não dá muita chance, Ele né? não te vislumbra, né? Porque o ponto corrido, ele é lógico. A verdade é essa, né? Ele contempla a regularidade. O mata-mata, uma partida ou duas, né? Pode acontecer de tudo, né? Só não vai acontecer nunca o Pachuca ganhar do Real Madrid. Isso vai acontecer nunca. Um tanto quanto difícil. Isso você pode ter certeza que não vai acontecer. Mas, às vezes, as coisas acabam... Tantos exemplos que nós temos por aí e que acabam levando um time menos dotado a resultados melhores do que aqueles que são os considerados favoritos. Então, essa campanha do Guarani... O Guarani começou, né? Começou assim a entender, pô, acho que dá, né? Assim, quando já chega na parte final, que é a fase de classificação, classificavam-se 8, né? Ficava 4 de cada lado, mas aí tinha o mata-mata, né? Sim. Você começava nas quartas de final, aí você ia para a semifinal e você chegava à final. Então você fazia 3 partidas, né? Você fazia 3 partidas para poder... Não tinha as oitavas? São os oitavos, isso. Eu acho que antes eram as oitavas. São 8, né? Isso Isso, mesmo. 4 São 8, jogos. 4. Com 8 você chega em 4. Aí 4 para você apurar o campeão. A fase de classificação, ela obedece um pouco mais à regularidade, etc. Né? E o Guarani se classifica
E é curiosa a classificação do Guarani em 1978 para a fase final, porque, no fundo, o adversário do Guarani era a Ponte, né? É interessante isso. A Ponte estava muito desfalcada em 78, porque ela perdeu o Carlos, perdeu o Polozzi, perdeu o Oscar, perdeu, assim, vamos dizer assim, o coração da defesa, né? Então ela ficou um pouco mais fragilizada. E eles fazem um derby, né? Um derby nesse ano, que é onde aparece o Careca. O Careca ele se projeta nesse derby. Todo mundo, ele ia ser o que foi, tudo, mas esse derby ele arrebenta, ele faz 2 gols, joga muito bem, o Guarani ganha de 2-1. Então, ali ele abriu a porta. Ali as pessoas começaram a olhar diferente, né? Já olhar, né? Já começaram a querer saber o nome dele, né? Como é o nome dele? Então, o Antônio Oliveira. E o pai dele tinha jogado na Ponte, né? Tinha sido, nos anos 50, lá tinha sido ponta esquerda da Ponte, mas ele se fez no Guarani. E foi lançado pelo professor Carlos Alberto Silva. E aí, quando o Careca faz essa grande partida, ele também pega confiança, pega moral e o Guarani começa a ir. Aí chega na última rodada da fase de classificação, a Ponte joga contra o Dom Bosco. Ela joga contra o Dom Bosco aqui em Campinas. Naquela época era assim, se você fizesse 3 gols, diferença de 3, você ganhava 3 pontos. Né? E ela dependia de um resultado em Recife, Sport e Fluminense. Se o Fluminense ganhasse do Sport, a Ponte se classificava. Mas o jogo era em Recife, né, na ilha. E se acontecesse de a Ponte se classificar, ela jogaria com o Guarani, porque aí eles já iam, aí seria um derby, já no mata-mata. Aí seria um negócio, né? Mas isso não aconteceu, porque a Ponte ganhou de 3-0 do Dom Bosco, que era um time lá de Mato Grosso. Mas o Sport ganhou do Fluminense também. Então, ele é quem se classificou. Aí ele é quem enfrenta o Guarani, né, na fase subsequente. E ele ganha. O Guarani ganha, né? Começa a ganhar. Ganha lá em Recife, 2-0, ganha aqui de 4. Nossa, arrebentou, né? E começou aí. Bom, aí a coisa vai daqui, vai dali. O Guarani chega à semifinal. Chega à semifinal contra o Vasco da Gama. Aí já eram 2 partidas, né? Essas fases eram 2 partidas. Então, o Guarani ele faz a primeira partida em Campinas contra o Vasco e ele ganha de 2-0. 2-0, né? Jogou bem o Renato, fez gol, uma partida do Renato espetacular. Enfim, né? Já começou a pintar, falou, pô, o time pode chegar, né? Ele começou a mostrar que ele era o melhor dentre os que estavam disputando aquela parte final. E aí o Guarani ganha aqui de 2-0 e vai ao Rio. Lá no Rio, os torcedores tinham certeza que o Vasco viraria, né? O Vasco, né? Estádio lotado, mais de 100 mil pessoas, vai virar. E naquele dia, naquele jogo, o Guarani perde o Gomes, que era o zagueiro, né? O zagueiro Gomes, que você já deve ter ouvido falar. E estava sempre na cidade. O Gomes anda sumido, né? Era muito meu amigo, mas sumiu, não vi mais o Gomes. Enfim, né? Se o Gomes, se você estiver assistindo aí, apareça. Entre em contato. Né? Exato. Como é que é? Liga. Liga. E o Gomes ficou fora, teve lá um problema, acabou ficando fora. E o treinador, o Carlos Alberto, foi obrigado a deslocar o Mauro Cabeção. O Mauro era lateral direito. Então, puxa, fez 2 mudanças. Tirou o Mauro da lateral direita, que era titular, e colocou na zaga para jogar com o Edson. Eles fizeram a zaga. Eles não eram acostumados a jogar juntos, né? Afinal, o Mauro era lateral direito. E aí entrou um Alexandre, que era um lateral muito bom. Tinha vindo lá do Fortaleza, né? Naquela época, o Fortaleza era desse tamanhinho perto de nós aqui de Campinas, viu, Carol? Fortaleza era desse tamanhinho, né? Guarani, a própria Ponte Preta, eles eram gigantes perto de Fortaleza. Mais projeção. Olha só como a roda vira, né? Hoje o Fortaleza é o que é e nós somos o que somos. Estamos na Série C. Pois aqui. o fato é aceitar. Fazer o quê, né? E muito bem. Aí começa o jogo, corre o jogo. Vai, Guarani daqui e dali. Tem uma jogada quase que no começo do jogo. O Careca, né? O Careca vem costurando para lá e para cá. E aí ele dá só uma rolada para o Zenon, assim, né? Ele rola para o Zenon vem, pá, um golaço, né? Assim, de fora da área.
1-0 para o Guarani, o Maracanã lotado, aquelas coisas. E o Vasco tinha um bom time. Já tinha o Roberto, já tinha Orlando, tinha Dirceu, e era um grande jogador. Dirceu jogou na seleção brasileira, faleceu de acidente, né, assim, prematuramente, mas era um jogador espetacular, jogava pelo Vasco. O goleiro Mazzaropi, né, que não é um comediante. Mazzaropi foi um bom goleiro também, muito, muito eficiente, etc. Aí começou a dar aquele murmurinho, né? E era a semifinal, que se o Guarani ganha, ele já estava classificado. E o jogo corre daqui, corre dali, vai. Muito bem. Aí vem o segundo tempo, 1-0. Surge uma falta a favor do Guarani. Aí que nós vamos já entrar na fase final da história. Uma falta a favor do Guarani. E atrás dos gols sempre ficavam os repórteres de campo, para as rádios, mesmo as TVs, né? E aí, como é até hoje, né? Ainda hoje as entrevistas são mais restritas, os jogadores não falam mais como falavam, você tem uma regra, tem aquela zona mista. E o número de repórteres permitidos ali também já deu uma diminuída? Tem um número, por exemplo, hoje a CBF, a federação, né, as patrocinadoras, aí, as organizadoras dos campeonatos, elas limitam, né? Antigamente você poderia, já mesmo quando você saía, você levava 2 repórteres, hoje não, apenas um. Enfim, né, uma série. Por exemplo, a emissora que não cobre o time não pega mais a credencial, há uma restrição, há uma regra. Mudou muito. Essa relação reportagem, essa relação cobertura esportiva mudou muito. Antigamente, o repórter fazia reportagem dentro do vestiário. Sim. A gente viu muito isso. Eu acho que a primeira repórter esportiva, repórter mulher, foi a Regiane Ritter. E ela conta muitas vezes, né, que ela entrava no vestiário com os caras tomando banho, né? E os caras eles ficavam constrangidos, né? Com a presença. Aí ela não ligava, não, pega lá uma toalha, ela vem dar entrevista, ela era despachada, sabe? E ela é quem inaugura essa, né? E os caras vinham mesmo, os caras respeitavam, punham ela a toalha, e ela todo, né? Porque o homem, todo manso, diferente, né? do que as mulheres pensam, o homem é muito mais tímido do que a mulher. Tem que estar vendo direitinho. Capaz que um homem faz um ensaio fotográfico aí para a revista, com raras exceções, né? Raras exceções. Mulher não, mulher, vamos, né, vamos, vai embora, né? Quer dizer, esse mundo, é histórico, esse mundo, né? É histórico, essa sexualização do corpo da mulher sempre foi muito maior do que a do homem. E ela acostumou com isso, né? Ela lida melhor. O homem não, o homem é constrangido, é vergonhoso. Capaz que o homem faz isso, Nossa Senhora. Então, era assim, né? Aí eu tenho uma história para contar, não sei se eu abro um parênteses ou conto outro dia. Mas eu vou contar aqui, abrir uma exceção, porque a história eu conto rapidamente, e é uma história boa. Eu tinha uma repórter que trabalhava comigo, a gente estava ensinando, ela chamava-se Cláudia Ramalho, uma menina legal, depois ela largou, mas ela ia dar uma boa repórter. E um dia nós fomos cobrir um jogo lá em Bragança Paulista, eu estava na TV CNT. E quem trabalhava comigo era o André Ramos. O André Ramos, hoje ele está aí, né? Hoje ele é alto executivo de empresas de comunicação, foi da Jovem Pan agora, está em Brasília, na CNN. Danadão virou. A gente que ensinou ele a trabalhar, mas ele virou cobrão da imprensa, né? E estávamos lá, eu, ele e a Cláudia. E a Cláudia estava aprendendo, né? E esse dia acabou o jogo, o Bragantino e Ponte Preta, e nós... E nós fomos cobrir, nós fomos fazer o final. Aí eu fui junto e o André foi para, né? Eu fui para administrar um pouco o espaço, né? Porque eu era o dono da equipe lá, junto com o Valdenê. E o André foi para orientar mesmo, né? Foi como. Aí tudo bem. Aí ela estava entrevistando o Pepe, que era o treinador. E no fundo o pessoal tomando banho lá, os jogadores tomando banho. Aí ele entrevistando o Pepe. Aí, no fundo, assim, não sabia, coitado. Ele não tinha ideia que ela é uma moça. No fundo do vestiário, passa o Paulão, que você deve ter ouvido falar, era um zagueiro. Seu pai conheceu, eu acho que seu pai até orientou. Acho que ele trabalhou com o Vadão. E o Paulão passa assim atrás, mas passa do jeito que veio ao mundo mesmo.
Aí ela, quando o Paulão passa, ela desmaia. Como assim, gente? Porque, como dizia o Billy Blanco, né, o Paulão era aquele crioulo comportado, né? Na música do Pistão de Gaveta. Porque o Doca é um crioulo comportado, ficou tarado quando viu a Dagmar toda soltinha. Não sei se você já ouviu esse samba. Se você não ouviu, eu vou te passar. Vou que procurar saber. Ele é clássico da música popular brasileira. Aí, quando ela vê né, mesmo a figura pão, ela desmaia, ela cai para trás. Em plena... Era gravado, mas ela cai. Precisamos abanar. Eita! Verdade, colocar água e tal. Né? Calme, moça. Quase que ela abandona a carreira ali. Ali viu? mesmo. Aí o André Danado falou assim, Cláudio, você vai ver coisa pior que isso. Esse aí ainda passa. Tá ok. Mas você vai ver, a hora que você vê o Djalminha, o Neneca, se prepare. Enfim, né? Histórias curiosas, né? E ali, né, voltando à nossa história real, sai a falta, os repórteres todos, né? Os repórteres todos ali, né? Aí o Zenon vem, né? O Zenon, danado, ele... Aliás, o Zenon é curioso. O Zenon, a gente fala que ele é metido, sabe? Pô, Zé, você é muito metido. Mas ele tem razão de ser metido, porque ele joga a bola bem, né? Ele joga futevôlei, ele está com 70 anos, né? Ele joga futevôlei bem, ele toca violão, agora ele se meteu a cantar, teve uma festa, ele foi cantar. E anda sempre impecável. Verdade. E outra coisa, o cabelo dele não fica branco. Não fica. Eu não sei o que acontece. Eu falei assim, não, qual é o seu segredo? É genética. Ele fala assim, eu não sei, né? Não sei. Mas ele é uma figura. Ele é uma figuraça. A cabeça dele, ele é o Tom Cruise, mas é por aí afora. Mas tá certo ele. Eu falo, Zé, é assim mesmo. Aí o Zé não prepara para bater a falta. E atrás do gol está o meu amigo, essa história ele que me contou, por isso que eu reproduzi. O Roberto Diogo, né, que era repórter da Rádio Educadora, estava ali para cobrir e tal. E o repórter sabe, quando tem assim, os lances, ele entra, falta, papá, vai bater, descreve a falta, aí passa para o narrador, essas coisas. Então, você não vem, tchum, a bola vai... Né? Golaço, 2-0, o Guarani garantia a vitória ali. Sofreu um gol depois, né? Porque o Dirceu faz, fica 2-1, mas o Guarani se classifica para a final. Aí o Diogo vem contar a história. Aí... Ele vem contar a história. Poxa vida, é uma bobagem, Carol, mas eu falei, caramba, que coisa maravilhosa, né? A sensibilidade do repórter. Isso ele descreveu na narração dele no gol. Ele fala assim, olha, João, quando o Zenon preparou, eu já tinha certeza que ia sair o gol. Aí, quando a bola viaja assim, eu fico olhando assim, a bola bate assim na rede e ela faz assim... que é o barulhinho da bola com a rede assim. Aquilo que me encantou. Aí toda hora eu pergunto, ele conta a mesma história e eu pergunto, mas ele descreveu no rádio, falou assim, não, correu, bateu, matou a coruja, né? Matou a coruja e a bola fez assim. Quer dizer, correu a rede. Que correu a rede assim, sabe? Mas você sabe, João, estou lembrando aqui que nas conversas que eu tinha com meu pai, às vezes ele ia contar alguma coisa e ele tinha esse costume de fazer a trilha sonora das coisas. Aí eu ficava pegando no pé dele, eu falava, mas como que é o barulho? E aí ele repetia, ele falava, vai ser tonto, hein? Ele está lá embaixo, né? Imagine, né, Carol, a sensibilidade de um treinador de futebol, né? As sensações que a emoção desse negócio é muito grande, né? Sim. É um turbilhão, um negócio que... e nós, jornalistas, né, historiadores, vamos dizer, né, não precisa ser de futebol, pode ser de qualquer coisa, nos cabe, né, agarrar esses detalhes, né? Agarrar e valorizá-los, né? Isso. Porque isso é assim, sabe? Quando ele fala... eu pensei, falei, caramba, Diogo, isso é... Porque na televisão você vê, né? Você está ouvindo no rádio. Mas, a descrição dele, eu pergunto a você, mas nem o goleiro, o Mazzaropi, quem que ouvia e fala... Quer dizer, aí o que é que você imagina, né? A bola veio
viajando assim. Quase que em câmera lenta, Quase né? como fosse uma pena, né? Aquele filme do Forrest Gump, lá no fim termina com uma pena voando assim, né? Que representava a mãe dele, né? É aquilo lá. Então você imagina, como fosse uma pena, assim, a bola vem caindo, assim, ela bate, e aí ele foi. Você gostou da trilha Se sonora você do não Aperta o ouviu, Jogo? você que é do futebol, se você não ouviu o barulhinho do trrr, que nem o logo aqui do jornal, experimente um dia, né? Ah, pera, eu quero ouvir esse trrr, e é assim mesmo, porque eu Olha depois só. eu fui comprovar, falei, que coisa linda, quer dizer, a bola bate e ela faz trrr. A sensibilidade do jornalista, né, do repórter, né, a interatividade, a coisa quântica, participando, né, A capacidade de instante. trazer mesmo para o Capacidade, público é. a emoção É a daquele emoção. momento O e, trrr, e toda a descrição e sonoplastia possível, é né? maravilhoso. Maravilhosa essa história, João. Obrigada. Bom, se você gostou dessa história, não esquece de encaminhar para os seus amigos. E se você quiser rever ou conhecer as outras histórias, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima.